Os mineradores são a maior autoridade da rede do Bitcoin. Eles têm poder o suficiente para conseguir estar validando ou não determinado tipo de transação, e um dos maiores problemas e medos enfrentados pelos investidores de Bitcoin é caso um minerador possua mais de 51% de todo o poder da rede. Isso daria para ele poder para fazer o que ele quisesse com o Bitcoin, inclusive acabar com a criptomoeda. E recentemente, com a alta da mineração, duas empresas juntas já superam esses 51% de poder computacional, o que está levantando dúvidas sobre o futuro e a sustentabilidade da mineração e da própria criptomoeda. Nesse vídeo aqui a gente vai estar discutindo mais sobre isso e eu vou estar explicando mais detalhes sobre esse caso logo depois da vinheta. Galera, de um tempo para cá a mineração vem crescendo bastante. A gente chegou num ponto onde duas pools gigantes de mineração, que é a Ant Pool e a Foundry USA, já passam de 50% da taxa de hash do Bitcoin. E muita gente está se questionando se isso é uma ameaça existencial crescente ao Bitcoin. Essa notícia ela já saiu tem algumas semanas, tá? Mas eu queria trazê-la para cá justamente para comentar mais sobre esse caso, que sim, é algo que merece atenção. Sim, isso pode resultar em uma realidade ruim para o Bitcoin, mas no fim das contas, o próprio sistema do Bitcoin consegue contornar isso, que é o que eu vou estar te explicando agora. Então, basicamente, né, a gente não está falando de uma mineradora específica, a gente está falando de uma pool de mineração. Não existe mineradoras solo, né, aquela fazenda de mineração gigante que consegue sozinha ter 25, 30, 50% da rede computacional. As maiores mineradoras do mundo são o que a gente chama de pools de mineração, certo? Então, tem uma empresa, tem uma central e várias pessoas ao redor do mundo podem pegar seus computadores, suas máquinas e estarem cedendo o poder computacional das suas máquinas para essas pools estar utilizando para minerar Bitcoin. E aí elas vão receber a quantidade proporcional do ativo. E isso vem crescendo bastante, tá? Os mineradores que controlam a porcentagem maior da rede do Bitcoin têm mais propriedade, né, para minerar os blocos e, consequentemente, coletar as suas recompensas. Então, se uma pool de mineração possui 20, 30% do poder computacional da rede, ela vai minerar muito mais blocos do que uma pool que possui 5%, do que uma pool que possui 3%, ou do que um minerador solo que possui 1%, por exemplo, do poder da rede. Ou seja, a tendência é que as pessoas em vários locais do mundo comecem a estar ligando seus computadores nas pools de mineração para estar minerando Bitcoin. E se, por exemplo, um bloco foi minerado e essa pessoa teve uma representação de 0,01% no poder computacional da mineração daquele bloco, ela vai receber 0,01% da recompensa daquele bloco minerado. E é justamente por isso que os mineradores em pequena escala juntam a pool de mineração que utiliza o poder computacional para estar minerando, né? Então eles ganham proporcionalmente a quantidade de poder computacional e contribuem para a rede de pool do Bitcoin. Por isso que existem pessoas que mineram Bitcoin aqui no Brasil, mas no final das contas acaba que isso não vale tanto a pena, porque o que eles gastam de energia para minerar o Bitcoin, eles acabam que recebem Bitcoin, né? A maior parte dos blocos, a pool que eles estão participando acaba minerando, só que eles recebem bem pouquinho, né? A gente está falando de uma pool aí que tem 20%, 29%, 30% do poder computacional. Então, se você pegar o seu PC Gamer e ligar, por exemplo, junto com a Foundry USA, você pode até estar ali ganhando, sei lá, minerando 30% dos blocos da rede do Bitcoin a partir de agora. Mas você vai receber uma fração tão pequena que isso não vai conseguir pagar o investimento que você fez no computador, a sua energia elétrica. E mesmo se você, eu roubei meu computador, eu não paguei nada pelo meu computador, eu tenho gato aqui na minha casa, eu não pago nada pela energia elétrica, você vai receber tipo assim, R$ 8 de Bitcoin. Sabe, acaba que não vale a pena. Você pode usar seu computador para outra coisa no final das contas, que é uma das coisas que as pessoas mais questionam, né? Mas o nosso foco aqui é justamente porque a gente chegou num ponto onde as duas maiores pools do mundo, que é a Foundry USA e a Ant Pool,
elas juntas já superam 50% da taxa de hash do Bitcoin. Ou seja, em teoria, se elas se juntassem, elas controlariam mais do que 50% do poder computacional da rede do Bitcoin e elas conseguiriam estar fazendo o que elas quisessem com os blocos que elas minerassem, porque se elas têm mais da metade do poder computacional, estatisticamente falando, elas vão minerar a maior parte dos blocos. Então elas podem colocar uma informação falsa ali no bloco e o próximo bloco que elas minerarem, elas podem estar validando novamente essa informação, né? Então, dali para frente vai ficar ainda mais difícil de reverter esse erro. Então eles podem estar colocando, por exemplo, gastos duplos, né? Que um endereço enviou um Bitcoin para tal pessoa e esse mesmo endereço enviou esse mesmo Bitcoin para tal pessoa, adicionou isso no bloco, né? Então tá lá na blockchain que o endereço X está com 1 Bitcoin, o endereço Y está com 1 Bitcoin, só que ambos esses endereços receberam do endereço Z que tinha 1 Bitcoin e não tem mais. Isso que é a proposta do gasto duplo. Sem falar que ao longo dos anos as pools de mineração ficaram ainda mais centralizadas e propensas à censura. Por exemplo, a Ant Pool e a Foundry USA, que são as maiores do mundo, elas exigem que todos os mineradores, ou seja, todo mundo que entra para essa pool, tem que fazer o processo de Know Your Customer, que é o KYC, onde eles podem estar até censurando transações, se for o caso, que é o que já acontece. E como a gente já tem que essas duas pools, elas controlam 56,4% do poder computacional até maio agora desse ano, isso dá uma capacidade muito grande delas censurarem transações. Então aqui a gente está com dois problemas, tá? Primeiro, é o excesso de poder em uma única pool, ou melhor, em duas pools, né? Que são rivais entre si, mas que ainda assim elas trabalham em conjunto com a OFAC, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, para bloquear endereços que são ilegais, endereços que foram aí utilizados em transações ilícitas e tudo mais. E elas têm o poder de bloquear as transações. Então elas estão ali, as duas juntas mineram a maior parte dos blocos da rede. Então significa que as transações de endereços, por exemplo, que estão bloqueados lá nos Estados Unidos, às vezes nem necessariamente ligados a transações ilícitas, tá? Mas às vezes de uma pessoa que simplesmente por ela morar na Rússia, ela tá com o endereço sujo na lista da OFAC, ela não consegue transacionar Bitcoin. Se a transação dela chegar ali no bloco que vai ser minerado pela Foundry e a Ant Pool, eles automaticamente retiram essa transação do bloco, então ela fica infinitamente ele pendente até que uma outra que não preze, né, pelas normas da OFAC venha e minere. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é justamente a centralização, né? E aqui nesse vídeo eu vou te explicar como que esses problemas, entre aspas, eles são facilmente contornados, resolvidos aí pela rede do Bitcoin. O maior problema de todos, né, a grande questão é justamente o que eu expliquei. O chamado ataque dos 51% é um ataque em teoria que pode acontecer na rede do Bitcoin caso um único grupo, né, uma única empresa, um único minerador tenha mais da metade do poder computacional. Ele pode adicionar as informações que ele quiser lá dentro do bloco, lá dentro da transação, né? Mas a grande questão é, será que isso realmente acontece? E a gente tem o próprio Bitcoin que impede que isso acontece. Como? Primeiro, né, a gente está falando que não tem como uma única empresa ter esse tanto de poder computacional. Hoje em dia, o governo dos Estados Unidos, por exemplo, se ele quiser investir pesado em mineração do Bitcoin, ele precisa conseguir passar todo o poder computacional de todas essas empresas aqui juntos e ele sozinho ter mais de 51%. Hoje não tem máquinas de mineração capazes de uma única empresa ter isso e nenhum tipo de fábrica de energia, nenhum tipo de forma de você prover energia unicamente para essa empresa para conseguir suprir todas essas máquinas é possível, tá? Então, para começo de conversa, se um governo, a China, a Rússia, os Estados Unidos quiser acabar com a rede do Bitcoin, eles não conseguem, porque é fisicamente impossível produzir o tanto de energia necessário para manter milhões, talvez até bilhões de máquinas para combater com todas as maiores pools de mineração e empresas de mineração do mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e se uma única pool de mineração, vamos supor que a Ant Pool e a Foundry USA se juntam.
viram uma única, sei lá, Foundry and Pool USA, e elas juntas dominam mais de 50% aí da rede, e elas começam a estar burlando transações, fazendo gastos duplos e tudo mais. Elas são pools de mineração, e certamente, né, as pessoas que participam dessas pools de mineração estão espalhadas em vários locais do mundo, elas não são funcionários da Foundry USA, né? A empresa não controla todo aquele poder computacional. Então, as próprias pessoas que estão participando dessa pool e estão ganhando Bitcoin para isso, o Bitcoin vai ser prejudicado. Isso pode acabar com o Bitcoin. Então, eles vão sair da pool, o que vai fazer com que a pool perca, obviamente, seu poder computacional, né? Vamos supor que você tem uma empresa de mineração lá no Paraguai ligada à Foundry USA. E a Foundry USA resolve usar o seu poder computacional para burlar a rede do Bitcoin, fazer gasto duplo, parar de minerar bloco, começar a censurar a transação. O que vai acontecer? O preço do Bitcoin vai cair, a mineração para você vai ficar insustentável. Se o Bitcoin perder o seu fundamento, todo aquele investimento que você fez vai para o saco, porque não vai servir para absolutamente nada, porque o Bitcoin teria perdido o seu fundamento. Então, as empresas de mineração que estão ligadas às maiores pools do mundo não têm interesse que isso aconteça. Então, se isso eventualmente tivesse uma chance de acontecer, elas sairiam dessa pool e iriam para uma pool menor, e a pool perderia esse poder computacional absurdo e, consequentemente, né, a gente ia ver esse poder aqui se distribuindo. Sem falar que a partir do momento que uma pool fica muito grande, os mineradores passam a ganhar menos porque tem mais pessoas lá dentro que estão repartindo a recompensa. Então chega um ponto também que fica inviável para os mineradores que estão participando de uma pool de mineração continuar dentro dela. Por quê? Porque eles vão começar a ganhar menos, porque o poder computacional deles vai proporcionalmente representar menos ganhos, né? Então acaba que eles mudam para outra pool e a tendência é que tenha pelo menos 2 ou 3 pools maiores, quem sabe até mais, onde os mineradores vão trocando de pool entre si. E o outro problema que eu falei, né, é sobre a censura das transações, que enquanto tiverem pools censurando as transações, vão ter endereços que não vão poder estar sendo transacionados. Então vamos supor que, por exemplo, você está aqui no Brasil e você, sei lá, comprou Bitcoin, não declarou, então, por algum motivo, a Receita Federal descobriu que aquele endereço ali é de um brasileiro e que não declarou Bitcoin, né, não declarou as compras, então aquele endereço vai ficar censurado. Vamos supor, de forma hipotética, que isso aconteça. Se isso acontecer, você não iria conseguir sacar Bitcoin para outros endereços até que aquele endereço seja legalizado e saia da lista da OFAC, certo? Errado, porque não são todas as pools que estão aí censurando as transações. E isso também vai acabar crescendo as pools que não censuram. Por exemplo, né, vamos supor que a Mara Pool, a Luxor Pool, a Binance Pool, a Via BTC, vamos supor que essas são pools que não censuram as transações, enquanto a Foundry, a Ant Pool e a F2 Pool censuram. Então a gente tem mais ou menos aí uns 60% de chance da pool que censura a transação minerar, né, o bloco que a sua transação está junto e vai excluir a sua transação, deixar ela lá na mempool infinitamente, enquanto as outras, elas não estão nem aí, elas só estão querendo minerar e ganhar a recompensa delas, independente de quem quer que seja. A gente já tem uma chance de 40% da sua transação estar em algum bloco onde alguma dessas outras pools que não exigem a lista da OFAC minerar a sua transação. Então, ela vai acabar acontecendo de uma forma ou de outra. E segundo, porque quanto mais as pools começarem a barrar transações, mais difícil também fica para elas estarem resolvendo a equação. Porque você precisa estar organizando as transações de uma forma que aquilo resolve o problema de equação matemático da rede, né? A mineração funciona mais ou menos assim. Então, se essas pools de mineração se darem ao luxo de excluir alguma das transações, fica muito mais difícil de você conseguir organizar as transações na ordem certa, porque aquela ali pode estar preenchendo uma lacuna para você dar o número de hash final, que é a forma com que você se minera o bloco, tá? A forma com que você resolve o problema matemático é organizando as transações, colocando elas em cada pontinho ali dentro do bloco, onde vai dar o resultado de hash válido. Então acaba que essa censura de transação vai fazer as pools de mineração que bloqueiam os endereços de Bitcoin da lista da OFAC
demorarem mais para minerar o bloco, né, precisarem de mais poder computacional, porque eles vão estar selecionando transações, e isso vai fazer com que as outras pools tenham um rendimento maior e que os mineradores solos acabem indo para as outras pools, o que vai crescer e descentralizar ainda mais na rede, né? Ou seja, o problema agora é o ataque dos 51%. O ataque dos 51% não tem como ser feito por uma única entidade. Ela precisaria ser feita por uma pool. A pool ela é formada por mineradores individuais, vários mineradores individuais. Então, se alguma pool começar a crescer muito, os mineradores individuais vão ganhar menos, porque é repartido proporcionalmente. Então, eles vão acabar migrando para outra pool, o que vai aí estar descentralizando esse poder da pool de mineração. Mas ainda assim, se alguma pool por algum motivo tiver 51% de todo o poder computacional, os mineradores vão acabar saindo dela porque ela pode aplicar algum golpe e isso seria prejudicial para os próprios mineradores. Então eles vão parar de ganhar no serviço deles, né? Então seria dar um tiro no próprio pé. E com relação a separar, né, as transações, essa pool aqui ela tem mais de 51%, ela não está fazendo o ataque dos 51%, mas ela está burlando as transações. Beleza, ela vai precisar de mais poder computacional para estar fazendo isso. As outras, elas não vão burlar a transação, então elas vão ser muito mais rentáveis, né? Elas vão minerar blocos com muito mais facilidades. A tendência é que os mineradores passem para as outras que não estão ali exigindo KYC, né? Que é como se você tivesse que fazer um trabalho ali de separar grãos, né? Imagina que você tá com aquele tanto de feijão, tem feijãozinho normal e aquelas pedrinhas, né? E aí você vê que o pessoal às vezes separa e tem gente que simplesmente joga tudo dentro do saco e vende o saco. Entendeu? É muito mais fácil você pegar todas aquelas transações, jogar dentro do saco e vender o saco do que separar e fazer ali um saquinho só com feijão legítimo e deixar aquelas pedrinhas ali do lado de fora. É mais ou menos assim que funciona, sabe? É muito mais difícil, gasta muito mais tempo, gasta muito mais energia você separar os grãozinhos de feijão do que simplesmente juntar tudo no saco e fechar. E é isso que as pools que estão ali separando as transações, elas estão fazendo, elas estão gastando mais energia para estar fazendo o mesmo trabalho que as demais pools que estão colocando todas as transações em um único bloco, todos os feijãozinhos no mesmo saco e simplesmente vendendo. Então, no final das contas, né, a gente sempre vê várias pessoas aí que estão fazendo, às vezes, propagandas contra a rede do Bitcoin e querendo encontrar falhas, mas o interessante é que Satoshi Nakamoto pensou nisso é que o próprio livre mercado, a própria descentralização é o grande poder da rede do Bitcoin. É ela que faz o Bitcoin ser o que ele é e ela que provavelmente vai manter aí o Bitcoin gigante. E quanto mais pessoas estiverem minerando, mais descentralizada a rede fica. E esse próprio esquema, né, que eu expliquei para você nesse vídeo, vai fazer com que a rede do Bitcoin seja imune a crises, imune a governos, descentralizada ao redor do mundo e resiliente, independente de qualquer coisa. Certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, eu sei que eu falei aqui alguns termos assim mais técnicos, né? Às vezes é uma explicação que a gente entra mais na parte técnica, fundamentalista, na parte da mineração, do que numa questão mais prática. Então, se ficou alguma dúvida, fala aqui nos comentários. Eu vou tentar responder os comentários que tiverem aí, qualquer tipo de questionamento. Às vezes eu passo uma parte 2 desse vídeo explicando mais detalhes. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!